dizer. Seja muito bem-vinda, querida Fabi. Obrigada. Vou botar meu cronômetro aqui e vamos lá. Espero estar à altura aí, né, de tantas palestras maravilhosas que nós estamos tendo. E gostaria já de dizer que nessa apresentação existem imagens de dissecção de cadáver. Então, eu quero só mostrar para vocês aonde eu estou. Estou aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, onde eu moro, e tenho a oportunidade hoje de estar conectada com vocês, que são de vários lugares do mundo, e tenho o privilégio e a honra de poder representar o meu país e a fisioterapia, de certa forma, dentro da diretoria da Fascia Research Society. E isso é uma honra e uma grande responsabilidade, e especialmente por poder conviver com esse time de pessoas tão brilhantes, e eu quero dedicar essa palestra em especial ao professor Thomas Findlay, que está aqui, com quem eu pude conviver bastante no último ano. E já aproveitar e deixar um convite para que o ano que vem as nossas energias estejam voltadas para Montreal, no Canadá, para o 6º Congresso Internacional da Fascia Research Society. O professor Findlay iniciou a Sociedade Internacional de Fáscia e também, junto com o professor Schleip, criou o primeiro congresso. E nada mais importante do que a gente continuar esse legado e seguir em frente para aprendermos cada vez mais. Porque eu preciso dizer para vocês que agora vocês já estão, né, aqui conectados nesse congresso, mas estudar a fáscia pode causar dependência. Mas é uma dependência positiva, porque cada vez a gente quer estudar mais, e pelo que vocês têm visto durante as brilhantes palestras desse congresso, temos muito ainda para descobrir, muito ainda para estudar. E a ideia desse congresso e também da minha fala é de aproximar a pesquisa da prática e a prática da pesquisa. Essas duas coisas têm que estar unidas. Uma depende da outra. E para mim, a pesquisa só faz sentido quando ela faz diferença na prática e especialmente na vida dos pacientes. E eu gosto muito desse vídeo porque ele mostra o quanto o nosso corpo humano é magnífico e maravilhoso, não é mesmo? E a gente não pode pensar que um desempenho físico dessa forma foi feito somente às custas de um tecido no corpo. Eu acho que depois de tudo que a gente já viu até aqui, a gente entende que há uma interdependência do sistema muscular, com o sistema facial, com o sistema nervoso e todas as outras estruturas que contém o nosso corpo. Inclusive, a vontade dessa pessoa de fazer esse movimento. Então, nós precisamos entender cada vez mais que estamos focando ou colocando o nosso olhar mais especificamente sobre a fáscia, mas que não dá para ignorar nada no nosso corpo. E eu gosto muito dessa definição do professor Jean-Claude Guimberteau, que foi bastante citado aqui, que ele fala que essa rede fibrilar contínua no nosso corpo, ela se estende da superfície da nossa pele até o núcleo das nossas células, como mostrou o professor Pilate. E essa rede global, móvel, adaptável, fractal e irregular é o nosso tecido constituinte. E nós precisamos entender que esse tecido constituinte, que é o nosso tecido facial, ele é um tecido que tem um alcance, uma resistência, uma adaptabilidade incrível. E essa adaptabilidade pode ser usada de uma forma positiva quando nós estamos intervindo no sistema facial. Então, nós já sabemos que fazer a locomoção de 4 apoios gasta muito mais energia do que a posição bípede. E nós, humanos, adotamos essa posição. E a partir do momento em que nós adotamos a posição bípede, aconteceram várias adaptações teciduais para que nós tivéssemos uma grande
adaptação, um grande desempenho, um desempenho fisiológico adequado com o menor gasto de energia. Então, nós podemos perceber, por exemplo, que o pé humano adaptou-se em relação ao pé aqui do macaco, porque não precisa mais agarrar, por exemplo, nas árvores. Então, houve uma adaptação no pé e na face plantar. O tendão de Aquiles humano é muito maior do que o do macaco. Também uma adaptação para transmitir a força do solo através desse tendão. E a fáscia lata, uma aquisição em função dessa adaptação, e tudo isso vai culminar com a nossa fáscia toracolombar, que é o assunto que nós vamos focar a partir de agora. E muitas vezes, quando nós aprendemos sobre fáscia, nós ainda aprendemos de uma forma muito segmentada. E aqui nós vemos nessa figura do lado direito que toda a continuidade da fáscia lata, por exemplo, nós estamos vendo aqui, ela vai passar lá pelo trato iliotibial e há uma grande comunicação com a região glútea e depois com a fáscia toracolombar. Então, sem a possibilidade de isolarmos os tecidos no corpo, nem em um nível macroscópico, como esse que nós estamos enxergando, e muito menos no microscópico. E a fáscia toracolombar é um tecido ou uma região fundamental nas questões funcionais para o ser humano. E ela nos permite tanto estabilidade quanto mobilidade, transmissão de tensão. E ela faz com que nós tenhamos um sincronismo muito importante entre as cinturas pélvica e escapular. E é um tecido que tem várias camadas, com constituições diferentes de camadas de tecido conjuntivo, de tecido facial, que se adaptam conforme as funções que nós imprimimos para o nosso corpo. Então, a forma vai responder à função nesse sentido. Então, hoje nós estamos colocando agora, né, a partir de agora, colocando as nosso olhar para a fáscia toracolombar, entendendo que ela não é uma estrutura isolada do resto do corpo. E é uma das estruturas mais estudadas quando nós pensamos em sistema facial e face. E nós temos a proposta de dois modelos distintos. O modelo de duas camadas, que é esse modelo que nós estamos vendo aqui, que compõe a camada posterior, então aqui é a parte posterior do corpo, e compõe a camada anterior da fáscia toracolombar. Nós vamos focar a partir de agora no modelo de 3 camadas, que contém uma camada posterior, que está na região posterior do corpo, uma camada média e uma camada anterior. Então, aqui nós estamos vendo um corte transversal. Então, todas essas estruturas comunicam-se, inclusive, com as vísceras, com os órgãos abdominais, toda a região interna do corpo, aqui nós estamos vendo ao nível de L4, fazendo um sistema muito importante em questões digestivas, circulatórias, respiratórias e de movimento também. E nessa imagem nós podemos ver que lá na camada posterior e na camada anterior, entre elas, nós temos a presença do tecido conjuntivo frouxo, ou a perifácia, como nos citou o Gil Hadley no primeiro dia, justamente para permitir o deslizamento entre essas camadas, porque a fáscia toracolombar é um tecido extremamente importante na locomoção do ser humano. E ela está muito próxima, por exemplo, do rim, como mostrou o Leonardo hoje pela manhã, é a mobilidade renal em relação à fáscia toracolombar, na sua porção anterior, constituída aí pelos músculos psoas maior e o quadrado lombar. Se ficar muito difícil para alguns de nós visualizarmos essa estrutura com tantas camadas, com tantas direções, eu fiz aqui uma analogia.
né? Então, aqui nós temos o modelo proposto pelo Andrew Vleeman, né, que mostra essa camada posterior mais superficial da face toracolombar. E, segundo Frank Willard, essa camada é a que liga o grande dorsal, por exemplo, aqui do lado direito do corpo, passando pela face toracolombar, com o glúteo máximo do lado oposto. E é justamente a descrição que nós vemos na linha funcional posterior, descrita pelo Thomas Myers. Essa camada superficial, ela é extremamente importante, porque quantas vezes nós nos deparamos com pacientes que têm queixas na região do ombro, mas a causa está pela falta de transmissão de força em relação ao glúteo máximo, passando pela própria face toracolombar, e vice-versa. Quantas disfunções do quadril podem estar relacionadas com alterações ou na face toracolombar ou mesmo no ombro contralateral. E é importante nós lembrarmos que essa camada, ela é muito funcional durante a marcha, por exemplo. Então, indivíduos que têm queixas durante a marcha ou alterações de dissociação das cinturas, nós devemos estar atentos a essa camada posterior mais superficial. E quando nós olhamos para a camada mais profunda, nós podemos fazer uma correlação do modelo proposto pelo Andrew Vleeman também com o modelo proposto por Myers. E aqui nós temos que entender que essa face toracolombar, ela faz uma comunicação muito importante com o membro inferior, aqui no caso, através do ligamento sacrotuberoso, e também com a região e o equilíbrio da cabeça e da região cervical, porque essa fáscia, ela vai até a linha nucal. Então, ela tem funções muito, muito específicas e importantes no nosso corpo. Então, a distribuição da tensão do membro inferior, passando pela região pélvica, que é essa região que tem forças em várias direções, chegando até a região ali da cervical. Então, eu falei dessa conectividade e nós temos estudos de onde nós tiramos, né, essa conectividade. Na verdade, quando a gente pensa em biotensegridade, a gente pensa que toda a estrutura, todo o corpo está conectado como uma estrutura só. Mas nós temos esses caminhos, essas conectividades preferenciais e que justamente foram descobertas inicialmente pela dissecção anatômica. Então, tem alguns estudos em cadáveres mostrando que, sim, existem conexões dessa camada mais superficial da toracolombar, da face toracolombar, com os músculos grande dorsal e glúteo máximo do lado oposto ou contralateral. Então, tem vários estudos mostrando isso. E esses estudos sugerem que há a ocorrência de transmissão de força miofacial extramuscular, ou seja, através da fáscia, entre essas estruturas. Então, aqui mais um exemplo, né, dessa força e dessa conexão chegando não somente lá na região da coluna lombar, mas também na articulação sacroiliaca. Também estudo em cadáveres. Mas o importante para nós também é vermos como isso funciona no ser vivo, porque nós sabemos que a organização facial, toda a pré-tensão que esse sistema tem, a pré-tensão que os líquidos corporais nos dão, não necessariamente funcionam da mesma forma no in vivo e no cadáver, não é? Então, o que nós temos de evidência dos estudos in vivo? Esse estudo da Carvalhais, que é do grupo do professor Sérgio Fonseca, é um estudo que, para mim, é um divisor de águas, porque a gente entende que realmente há uma transmissão de uma tensão de uma área em relação à outra. Então, eles verificaram através de eletromiografia, o uso de dinamômetro, como vocês estão vendo aqui, e eles verificaram a rigidez passiva do quadril do indivíduo, e
pediram para que o sujeito da pesquisa fizesse um movimento com o membro superior oposto, ou seja, levando o grande dorsal para uma posição de estiramento, e um movimento de força, uma isometria, para ver o que essa tensão ou esse movimento no grande dorsal de um lado causaria no quadril do lado oposto. E eles verificaram que sim, há uma transmissão de tensão entre essas duas estruturas, uma transmissão de tensão miofascial, e que se a gente trabalhar o grande dorsal, a gente vai influenciar na rigidez e na mobilidade do quadril dos nossos pacientes, bem provavelmente. E tem outros estudos que mostram, por exemplo, que quando a gente faz um movimento de extensão do quadril na posição prona, há um aumento dos disparos do glúteo máximo do mesmo lado e do grande dorsal do lado oposto. Isso é um estudo com mulheres que tinham lombalgia crônica. Então, mostrando mais uma vez a conectividade entre essas áreas, né, através da face toracolombar. E depois da palestra da Caterina, e de outras que nós assistimos, eu achei muito importante trazer essa frase do Andrew Taylor Still, uma frase de 1902, em que ele dizia: sem dúvida, existem nervos na face. Que sabedoria, não é? Ele não tinha como medir isso, mas existia uma intuição ou uma sabedoria, um raciocínio de que, de alguma forma, existia uma comunicação através do tecido nervoso no tecido facial. E ele dizia que deveríamos tratar os tecidos faciais como se fossem filiais do cérebro. E o professor Mense, tanto tempo depois, nos traz esse estudo maravilhoso, em 2019, que mostra, sim, existem nervos na face. E essas inervações, como vocês podem ver aqui na figura B, uma terminação nervosa, tá? Que está acompanhada aqui da adventícia, né, de uma pequena artéria. E nessa outra figura aqui, a gente pode também ver uma outra terminação nervosa livre. E esse estudo feito com humanos, e aqui mostra a área, a região em que foram feitas essas análises. Então, sim, existe inervação na face. E outros autores, como Tesars e Berry, nos trazem que a face ela é muito inervada com nociceptores peptidinérgicos, ou seja, são substâncias que são decisivas em processos de sensibilização central. E normalmente os processos de sensibilização central estão relacionados à dor crônica. E o Andreas Schilder, brilhantemente, nos traz como é o padrão da dor quando ela é oriunda da estimulação da estimulação ou da irritação desses receptores na fáscia. Então, esse estudo dele, ele fez 3 diferenciações, a colocação de uma substância salina no subcutâneo, que é esse primeiro aqui, depois na fáscia, na região toracolombar, e depois no músculo. E o que eles verificaram nesse estudo? Que o padrão de dor, ou seja, a área de dor, quando ela é originária do tecido facial, ela é maior. A gente pode ver aqui, ó, é uma área mais difusa de dor, tá? E eles, além da área, eles avaliaram também os descritores, vamos dizer, os afetivos em relação à dor. E quando os indivíduos que receberam a injeção salina na região da face toracolombar, quando perguntado a eles como eles descreveriam a dor de origem facial, eles verificavam ou diziam que era uma dor em queimação ou algo latejante.
Então, uma dor mais parecida com uma irritação neural do que uma dor muscular. E muitas vezes os pacientes chegam para nós e dizem, estou com uma dor muscular, né? Isso é muito comum, mas na verdade não é bem assim. Ou então, nós mesmos atribuímos as suas queixas dolorosas de crises, como crises ciáticas, ou como origem discogênica, e também, na verdade, nós já sabemos que não é bem assim. Cada caso precisa ser avaliado. E nós sabemos também que, além de toda a distribuição de força que nós temos na face toracolombar, além da inervação, nós também temos uma quantidade bastante grande de miofibroblastos presentes na face toracolombar. Esse estudo é um estudo do professor Robert Leip, que mostrou a presença desses miofibroblastos, e nós sabemos que a atividade, uma das formas de controle ou de estimulação da atividade dos miofibroblastos é através das alterações do sistema nervoso autônomo, especialmente a estimulação do sistema nervoso simpático. Então, isso pode nos levar a relacionar estresse, níveis de estresse, ativação de cortisol e simpaticotonia com dor lombar e dor lombar crônica, tá? O fibroblasto, ele sofre uma alteração, né? E um dos fatores que estimulam essa alteração é a liberação do fator de crescimento, TGF-beta1, que faz com que ele se transforme no miofibroblasto, que é a célula que faz a adesão ou aumenta a tensão entre as camadas de tecido. E outros autores, como Heisel, eles trazem que, por exemplo, quando se induz uma inflamação crônica na face toracolombar, há um aumento da densidade das fibras nociceptivas, né? No caso aqui, de 4% para 15%. E nós sabemos que na região toracolombar, nós temos muitas terminações nervosas livres que são polimodais, que podem, de acordo com o estímulo, captar estímulos nociceptivos, né, e contribuir para, talvez, quadros dolorosos. Isso é uma das hipóteses que nós temos. E essas terminações nervosas livres, elas captam vários estímulos e são extremamente importantes nesses casos, né, em que a gente tem aí a ocorrência de dores. E eu tive a oportunidade de estar em 2019 no Congresso Mundial de Dor Lombar, que foi na Antuérpia, e se discutiu muito por que as pesquisas seguem evoluindo e estudamos dor lombar há tanto tempo e não há uma diminuição na prevalência e na ocorrência das dores lombares. Elas continuam aparecendo, as pessoas continuam se queixando, as dores continuam evoluindo de agudas para crônicas, trazendo grandes impactos sociais e, inclusive, econômicos. A dor lombar ainda é uma das maiores causas de absenteísmo, de falta ao trabalho. Então, será que nós estamos fazendo algo errado? Será que nós estamos focando só em um aspecto? Será que realmente não falta incluir a fáscia nessa visão um pouco mais ampla em relação à dor lombar? E eu quero falar muito para vocês agora da prática. Então, eu falei da pesquisa, que é o tema da palestra, e agora eu vou falar da prática. E eu tenho que perguntar para vocês, principalmente aqueles que trabalham com terapia manual, se vocês perderam aquele sentimento de amor pela terapia manual. Eu posso dizer que eu não perdi, nem pretendo perder depois de 20 anos já atendendo pacientes. E uma das coisas que eu digo para os meus pacientes é a seguinte: vamos fazer a terapia manual, que pode ajudar a melhorar os seus sintomas e permitir que você se mova melhor. Vamos interagir com o seu sistema nervoso. E esse interagir com o sistema nervoso não é uma interação só
tecidual, né? A gente já viu que tem inervação na fáscia, por exemplo, que é o nosso foco, mas é uma interação em vários aspectos, desde o momento em que esse paciente marca um atendimento com a gente. Então, assim, a gente tem que entender que essa interação, ela começa muito antes do dia do tratamento. E eu não desisto da terapia manual, eu sigo tocando nos meus pacientes, como os palestrantes já mostraram, né? Procurando, o Lung falou muito isso, procurando as áreas em que tem mais densificação, perguntando para o paciente como ele está sentindo. Então, é uma busca que faz parte da minha identidade como fisioterapeuta e que eu não pretendo deixar de forma alguma. Mas como eu sei que eu estou diante de um problema, de uma questão que é multifatorial, como a dor lombar, e eu posso dizer para vocês que a maioria dos pacientes que eu atendo, mesmo os que não têm queixas lombares, nós nos deparamos com multifatores que levaram essa pessoa a ter o problema que ela tem hoje. Eu costumo traçar a minha intervenção baseada nesses passos, de acordo com as necessidades. Então, a primeira coisa que eu faço é intervir nas cicatrizes ou nas tatuagens, se necessário. Então, se ao avaliar eu percebi que elas são um campo de interferência para biotensegridade, para o ajuste, né, da biotensegridade desse indivíduo, ou mesmo um campo de interferência de input, uma aferência desorganizada, vamos dizer assim. Normalmente é necessário interferir em questões respiratórias, como o diafragma. Se necessário, o trabalho nos 5 diafragmas e no nervo vago, principalmente para os pacientes que estão com dor crônica, que estão com fatores de estresse muito altos. Então, eu preciso ampliar essa visão em relação a isso. Depois eu começo um trabalho mais na face superficial, que é essa face que para o paciente crônico é extremamente importante por toda a sua ação de drenagem e o seu trabalho com os fluidos do corpo, e também pelas questões das fibras C. Depois eu faço um trabalho de face profunda, que eu procuro sempre associar com o movimento ativo do paciente, e combinar 1 ou 2 exercícios ou tarefas para casa. Eu acho que mais ou menos assim, eu resumi para vocês como eu atendo hoje em dia. E aí vocês podem perguntar, Fábio, sempre foi assim? Não. E às vezes eu penso lá no ano 2000, 2001, quando eu me formei, eu tinha uma outra visão do atendimento, eu tinha uma visão muito mais mecânica, muito mais local, trabalhava a fáscia sem saber muito bem o que era a fáscia e o que eu estava fazendo. E, na verdade, eu tenho certeza que depois desse congresso, vocês também não serão os mesmos ao atender os pacientes de vocês. E cada vez que vocês lerem um artigo, que vocês estudarem, vocês... E para mim, isso que é o bonito do processo da vida, né? É essa transformação constante que a gente passa. Então, aqui o exemplo, nessa paciente, essa cicatriz no antebraço limitava a amplitude da cervical dela. Então, eu testava a amplitude da cervical e quando eu tocava nessa cicatriz e dava esse input aferente, né, melhorava a amplitude da cervical. Então, isso é uma forma que eu faço para avaliar se eu preciso intervir ou não nessa tatuagem. Eu acho que eu falei cicatriz, né? Mas ela também tinha cicatrizes. Então, eu também faço esse mesmo processo antes de interferir em qualquer coisa, né? Antes de fazer outras intervenções. E a gente tem que entender o seguinte, que a terapia manual ela é extremamente efetiva quando a gente está lidando com pacientes que têm dor. 99% dos pacientes que eu atendo têm dor. Eles não me procuram se eles não têm dor. Muito difícil, né? E esse estudo traz algo que eu acho
fundamental a gente entender que pacientes que têm dor, eles têm grandes expectativas, eles têm expectativas muito positivas de que a terapia manual vai ajudá-los a melhorar. E isso é bom, isso não é ruim. O que a gente daqui a pouco tem que fazer o paciente entender, ou ajudá-lo a entender, é que talvez só isso não seja o suficiente, porque a gente está diante de um processo multifatorial, tá? Mas eu também não posso dizer que não vai ser, né? E aí, pensando na terapia manual e na dor e na modulação dos processos inflamatórios, eu trouxe como exemplo para vocês esse estudo lindo que foi feito pelo grupo lá do professor Gilmar, professor Daniel Martins também, professor Schleip, a minha querida amiga Larissa Senhorim e a Maria Elisa. E o que eles fizeram aqui? Eles inflamaram a face toracolombar dos ratinhos, eram 4 grupos experimentais, e em um grupo eles usaram o tratamento, né, o que eles chamaram aqui de manipulação do sistema facial, nessas direções que estão aqui na figura, tá? E esse tratamento tinha duração aí de 3 minutos, que seria esse aqui, tá? De manutenção do estímulo, tá? 3 minutos, 10 minutos aqui, no caso, né? E depois 7 minutos. O que eles viram? Que as respostas melhores para a modulação das interleucinas, em especial nesse estudo, houve uma modulação da interleucina 4 e do fator TGF-beta 1. As melhores respostas aconteceram nos grupos que tiveram um tempo de manutenção do estímulo maior. Então, em alguns casos, a gente entender que técnicas mais sustentadas, com um tempo maior, podem ser mais efetivas do que algo muito mais rápido, tá? Isso, claro, como eu estou dizendo, é um estudo ainda, né, que ainda vai ser, essas ideias vão ser amadurecidas, mas vale a pena a gente já ir pensando nisso. E eu acredito muito nisso, que o uso das técnicas manuais, ele depende de uma interação complexa, né? Como o Serritelli falou hoje de manhã. E aí, isso depende das entradas que a gente vai conseguir, né? Dos inputs que a gente vai dar para esse paciente. E nessa interação complexa, tem o lado do paciente, o nosso lado e o ambiente, ou a situação em que ele está. Não tem como separar o contexto do que vai ser feito num ambiente terapêutico. Então, esses inputs, quando a gente consegue de uma forma positiva, eles tendem a aumentar a funcionalidade do paciente, as respostas são mais rápidas. Tá? E eu falei que a gente, com a terapia manual, a gente conversa, a gente interage com o sistema nervoso do paciente. Mas não só isso, porque a gente, né, pode se perguntar, mas e os efeitos mecânicos? Um dos efeitos que eu acho mais importantes, e ele é trazido também pelo professor Schleip, é o efeito esponja da fáscia, né? Então, a hidratação da matriz extracelular, através tanto dos estímulos tixotrópicos, como a Caterina mostrou, né, o exemplo do ketchup, quanto os estímulos mais ali de pressão e descompressão, né? Então, é como se essa matriz fosse uma esponja que a gente pressionasse e relaxasse para que todo esse meio fosse renovado em termos de substâncias aquosas, o que é extremamente importante para que o próprio fibroblasto, por exemplo, consiga se locomover e chegar no local que é necessário. E aí, em termos de estímulos mecânicos, o que eu uso muito, né, são esses estímulos aqui, compressivos, onde a gente aproxima as estruturas, onde a gente mantém um tempo e depois relaxa, dando esse efeito esponja para essa matriz extracelular, e também
é o efeito do shearing, né? Esse shearing que é um movimento de cisalhamento. Então, na verdade, a gente faz uma compressão, um deslizamento e uma leve, né, rotação depois com o movimento, tá? Para que a gente tenha um aumento da lubrificação entre as estruturas e uma melhora de deslizamento. E é importante a gente entender que nosso objetivo é transmitir a tensão através das manobras, não é rasgar o tecido, não é estirar o tecido, até porque a fáscia é um tecido que a gente não consegue alongar efetivamente. E pensando na fáscia toracolumbar, eu trouxe algumas sugestões de posições que vocês podem usar, então, a terapia manual junto com essas posições, por exemplo, com essa posição aqui, que essa posição de prece, ela estimula bastante a camada mais superficial posterior, e a posição de cócoras também, é uma outra posição que a gente pode estimular ou passar como uma tarefa de casa para o paciente, para que ele busque essa posição, se possível. Em relação à camada profunda posterior, aquela que chega até a região da nuca, uma outra posição como uma sugestão, que pode ser usada também para exercício, né? E aqui, essa posição sentada daí com os pés bem ancorados no chão, fazendo a estimulação de terapia manual, tá? Eu trouxe aqui uma outra sugestão para a região lateral da fáscia toracolumbar, para a RAF lateral, e aqui pegando também a porção anterior, e aí a gente pode fazer tanto de forma dinâmica, quanto com a mão junto durante o movimento, né? Aqui uma outra sugestão, então, fazendo lá o trabalho da fáscia toracolumbar, incluindo um trabalho também da região anterior. E aqui eu trouxe um exemplo de uma paciente que a gente atendeu num curso, mostrando, né? Então, eu coloco a minha mão no tecido facial e o paciente vai fazendo um movimento na direção do estiramento. Então, a gente está unindo as forças, né? Então, além do estímulo manual, tem o estímulo para o movimento simultaneamente. O motivo, independência do paciente, né? Se a gente quiser pensar, eu não quero deixar esse paciente muito dependente, entre aspas, da terapia manual, mas eu nem encaro assim, eu vejo mais como um estímulo para que o cérebro entenda esse movimento. No caso da região lombar, a gente consiga diminuir aquelas áreas nebulosas no sistema nervoso central que acontecem quando o paciente tem dor crônica. Eu acho bem importante isso. Então, a gente tem que entender que o que nós fazemos, os inputs, a nossa conversa com o sistema nervoso mecânico do paciente é uma janela de opções. É como se a gente abrisse uma janela para uma nova situação. E essa nova situação, ela pode ser engajar o paciente numa prática de exercício, por exemplo, ou estimular esse paciente a se movimentar mais. E a gente precisa entender que movimento ou engajamento em relação ao exercício é muito mais do que só a biomecânica. Mover-se é uma experiência. E eu sempre digo para os pacientes, vocês precisam escolher, ou tu precisa escolher uma atividade física que te dê prazer. É o primeiro pré-requisito. Tem que ser algo que seja uma experiência positiva para ti. Do contrário, os resultados não vão ser bons. E a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Naquilo, tanto no que a gente vai dar manualmente para o paciente, quanto para os exercícios. Como a gente viu, e o David falou sobre a lei de Davis, né, em relação ao estímulo do tecido conjuntivo, a gente, tanto manualmente quanto com exercício, a gente está dando um estímulo mecânico para esse paciente. A gente pode dar estímulo excessivo,
ou um estímulo insuficiente. Se a gente mantiver o status quo, nada vai mudar. Então, eu acho que o grande pulo do gato é a gente saber o que é de mais e o que é de menos. E muitas vezes a gente só descobre isso na prática, só fazendo, né? Então, o que eu sempre sugiro é que vocês reavaliem os pacientes antes do paciente ir embora do atendimento. Então, ele chegou aqui com dor lombar, com menos deslizamento, como mostra o estudo, né, da professora Helene Langevin, e ele está saindo assim, esse feedback. E a gente precisa monitorar esse paciente para saber se a nossa dose foi terapêutica ou não, né, se cumpriu o papel. E a impressão que eu tenho é que a gente está sempre procurando a arca perdida, né? A gente está sempre procurando a resposta, né? Na verdade, muito complexos, né? Então, a gente conversar com esse paciente e tentar entender, né? Quem é esse gato travestido de peixe que está ali esperando ou está atrapalhando a situação, né? Está atrapalhando a vida desse peixe aqui, ok? Então, não se decepcionem se muitas vezes, mas eu fiz todas as técnicas maravilhosas, eu usei todo o raciocínio, mas as coisas não deram certo. Né? Não vale a pena se decepcionar por isso. E eu quero lembrar para vocês que é muito importante e é muito forte que a gente tenha em mente que a aliança terapêutica é fundamental. E quando a gente fala em aliança terapêutica, isso envolve habilidades pessoais nossas, né, que vão entrar no desenvolvimento dessa relação com o paciente e que vão trazer resultados positivos. Então, monitore o paciente, hoje com o WhatsApp, mande o WhatsApp, pergunte como ele ficou depois do atendimento, pergunte como está indo a questão da tarefa ou do exercício, das combinações que vocês fizeram. E eu sei que vocês conseguem fazer isso e traçar uma aliança terapêutica forte com seus pacientes. Porque, afinal de contas, né, o mais importante é que se o paciente quer isso, ele quer se sentir mais forte, ele quer se enxergar melhor, eu sei que a gente pode ajudá-lo a chegar nesses resultados. Então, por que não? Por que não, através da aliança terapêutica, fazer isso? Mas não é só ficar, vamos, tu consegue. Para cada pessoa, a gente vai entender qual é a estratégia que vai ajudá-la a chegar nos resultados que ela quer, não os que a gente quer também. Eu quero agradecer para vocês pela oportunidade, por estarem aqui conosco, por nos ajudarem a construir esse sonho que é criar esse centro de pesquisa em fáscia no Brasil, e nós já estamos tendo muito apoio de vocês e de pesquisadores e de pessoas que querem realmente nos ajudar a concretizarmos esse sonho. Então, aqui estão os meus contatos e eu aguardo aí as perguntas, e eu sei que eu terminei antes do tempo. Isso aí, Fabi, sensacional. Foi realmente... Não é fácil, hein? Não é fácil. E eu te confesso uma coisa, e aí você sincero e ao vivo para todo mundo. Foi brilhante. Eu tentei aqui, em alguns momentos, separar momentos para até te fazer uma pergunta da sua palestra, mas foram tantos momentos espetaculares, e como você levou do início ao fim. Eu, particularmente, acho que esse mundo que todos nós estamos conectados aí agora é um mundo muito
visual, né, gente? Então, a imagem trabalha muito o imaginário. Então, além de um conteúdo brilhante, a forma como você conduziu sua palestra, imagens espetaculares, né? Relações com o imaginário, trazendo, né, parte de anatomia, de pesquisa, enfim. Aproveitando que você acabou um pouquinho, né? Sobrou um pouquinho de tempo, gostaria de colocar o que o meu coração queria te dizer aí agora. Brilhante, espetacular. Né? Sempre gostei de várias palestras suas, mas para mim essa foi muito especial. Parabéns. Eu que agradeço. E aí vai uma pergunta, Fabi, pegando o gancho das possíveis alterações, limitações causadas pelas cicatrizes e ou tatuagens. Os pacientes que sentem dores e que possuem próteses, como as de silicone nos seios, por exemplo. Essas dores podem estar associadas a esse tipo de intervenção que você falou? Sim, sim. Eu atendo muitos pacientes em pós-operatório mais tardio de cirurgia plástica, então abdominoplastia, prótese de mama, então é uma cicatriz, né? E muitas vezes mexe muito no tecido facial e que trazem repercussões, sim. A gente vê queixas em relação à dor lombar, principalmente, né? Pode ser em qualquer lugar do corpo, se a gente está pensando num sistema de biotensegridade, mas o mais comum é dor lombar, disfunções cervical e ATM, né? Então, eu faço esse mesmo raciocínio que eu trouxe aí para vocês, tá? E assim, às vezes é uma cicatriz bem antiga, não necessariamente uma cicatriz recente. Acho que a mais antiga que eu tratei tinha 15 anos, então fazia 15 anos que a pessoa tinha feito a abdominoplastia e essa cicatriz, ela estava interferindo sensorialmente para essa pessoa. Ótimo, Fabi. Falando isso, gostei muito da questão da tatuagem que você colocou aí também. Achei bem legal o caso da dor cervical, né? Foi muito interessante a gente pensar que toda a inervação do membro superior vai para a cervical, né? E que aquela informação da derme poderia sensibilizar o centro medular. Fantástico aí. E cicatriz também é uma coisa que eu dou muita atenção. Sempre testa, né? E eu gostei muito da sua proposta que você colocou, que você tocava na cicatriz e pedia para a pessoa refazer o movimento, né? Então, acho bem interessante, porque a pessoa começa a ver que aquilo tem um significado. Então, não é só, gente, o tipo de toque, mas também essa relação que é criada, né, no processo terapêutico. E que você colocou isso espetacularmente também no decorrer da palestra. Então, pois é, acho que nós não temos mais... Já passou do horário? Olha só, eu posso responder tudo ali, posso responder, daí eu vi que tem as perguntas, e já quero agradecer todo o carinho que eu estou recebendo ali no chat, e dizer que quem vem depois de mim agora é uma grande amiga, que eu tive o prazer de hospedar na minha casa, ela já entende um pouquinho de português, né, Sátia? E eu tive o prazer de tê-la na minha casa o ano passado e aprendi muito com ela. Eu estou muito feliz que ela vai dividir o trabalho lindo dela aqui com a gente. Mas eu vou deixar para o Michel fazer a introdução. E o centro de pesquisa agora também. Desculpa. Vamos lá, mas vamos lá. Vamos lá. Pode deixar que eu estou de olho aqui. Bom, pessoal, daqui a pouquinho. A little bit more, Satya, just a minute. Joia. Bom, pessoal, agora então nós teremos um momento muito especial em que os idealizadores do Congresso irão apresentar o propósito desse evento, que é o Centro de Pesquisa Fáscia Brasil. Leonardo Sete, Cristiano Queiroz e Fabiana Silva, por favor. Toca aí, Léo. E o Luca também, Michel. Faltou apresentar o Luca, que está aí com a gente também. E o Luca também está junto aí, gente. Luca! Show. Isso aí. Fabi, começa você. Já emenda já
Nossa, ele acabou de sair. Tu tá com a logo aí? Que agora Não, já... Tá, vai botando aí que eu vou conversando com o pessoal aqui. Então, aí, o ano passado, pessoal, nós fizemos o primeiro congresso, foi algo espetacular, muito além das nossas expectativas. Nós tivemos 12 países envolvidos, muitos participantes e muitos palestrantes unidos nesse propósito, que é o de criar o Centro de Pesquisa em Fáscia do Brasil. E esse segundo evento é para consolidar essa iniciativa. E nós estamos conseguindo. Agora, nesse congresso, nós temos pessoas de 28 países. Isso é muito incrível. Quanta conectividade, né? Então, pessoas de 28 países contribuindo para que a gente possa criar esse centro de pesquisa em fáscia no Brasil. E ele já está criado. E o mais bacana é que é um centro que nós estamos à frente, mas ele não é nosso. Ele é um centro para todas as pessoas que queiram pesquisar sobre fáscia aqui no país, e também estamos abertos a colaborações internacionais, e isso nos enche de orgulho. Quer falar dos equipamentos aí, Léo? Sim. E aí, pessoal, na verdade, a gente conta com algumas, né, redes de estrutura que a gente está montando. A gente está montando uma clínica escola aqui em Belo Horizonte. A Fabi tem um processo lá que ela está ligada ao pessoal lá da Larissa, e ali também vão ser desenvolvidas muitas coisas. E a gente já fez a aquisição de alguns equipamentos, inclusive, né? Como algômetro de dor, dinamômetro, sensores inerciais que captam movimento e analisam movimento. Estamos olhando já termo, a gente tem ultrassom que mede fáscia superficial, profunda e as fáscias viscerais, e dentre várias outras coisas que a gente já está adquirindo, né? E mais investimento vai ser feito, e é isso que a Fabi falou, a gente está em aberto aí, tem muita coisa para se desenvolver, a gente tem muita vontade, já tem muitas pessoas que trabalham com pesquisa que vão se aproximando, né, cada vez mais, e é uma maravilha a gente poder fazer isso e, de alguma forma, colocar também esse nosso pensamento de avaliar essas relações complexas, né? Começar a fazer algo, claro, dentro do maior rigor técnico e científico do mundo, porém também dentro da visão da complexidade, respeitando o ambiente clínico também, né? A gente pretende sair só daquele ambiente cercado, como a Fabi colocou na palestra dela, começar a fazer pesquisa clínica de interações entre variáveis, né? Então, essa é a nossa vontade, o nosso desejo, que o Cris está aí também para dar uma palavra a respeito, né? E é isso, eu achei a logo lindíssima, porque representa o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, igual você falou, Fabi, a gente não está fechado, e muito pelo contrário, já tem apoio de algumas pessoas de fora, e a gente vai tentar conduzir isso, promovendo muita coisa aí de qualidade para os próximos anos. E então, criando agradecimento a todos, né, que estão aí com a gente, e estamos abertos para, né, tudo, igual a Fabi falou, isso não é nosso. É nosso, que eu falo, é nosso de todos, e não nosso da Befácias e do Circo, simplesmente. Tá, gente? Então, estamos aí para produzir o que a gente puder na melhor qualidade possível. Vou passar para o Cris. Deixa eu só complementar um pouquinho, Léo. A ideia de criar as linhas de pesquisa, né? Então, claro, na área do esporte, envelhecimento, neurologia, então, assim, várias linhas de pesquisa, várias áreas que a gente tem certeza que vão ser muito relevantes, né, no final, pacientes, para os, né, os nossos clientes também. Ótimo. Vou passar para o Cris. Eu vou só reforçar aqui, né? Sim, é um convite para que todo mundo que queira participar e produzir pesquisa, para que se aproxime da gente, né? O convite é exatamente esse que a gente faz, né? Vocês falaram muito bem, não é uma coisa nossa, né? É uma coisa que a gente está tendo a oportunidade de alavancar para que a gente possa produzir num coletivo.
Então, essa é a ideia. Então, a gente, né, se coloca de uma forma muito aberta para que vocês possam chegar, aproximar, e para que a gente possa produzir coisas boas juntas, aí, de pesquisa, enfim, tem muita coisa bacana para ser produzido nessa interação e a prática. Né? Nós somos essencialmente clínicos, né, práticos. Então, é a partir da nossa prática clínica, da nossa vontade de promover saúde, que a gente está querendo fazer pesquisa. E eu acredito que esse é um casamento muito legal. A gente parte da relevância. Então, a gente quer pesquisar coisas que são relevantes, que vão ajudar nesse crescimento global aí. Então, é isso. Com a Sátia Sardonicos. Michel, Perdão. só uma nota de agradecimento. Um agradecimento ao professor Robert Laip, à professora Carla Esteco, por já, né, por incentivar, estar sempre presente com a gente nos 2 congressos, e isso vai uma homenagem aos 2 aí, e que venham mais pessoas para poder fortalecer e a gente produzir bastante. Seja muito bem-vinda, querida Fabi. Obrigada. Vou botar meu cronômetro aqui e vamos lá. Espero estar à altura aí, né, de tantas palestras maravilhosas que nós estamos tendo. E gostaria já de dizer que nessa apresentação existem imagens de dissecção de cadáver. Então, eu quero só mostrar para vocês aonde eu estou. Estou aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, onde eu moro, e tenho a oportunidade hoje de estar conectada com vocês, que são de vários lugares do mundo, e tenho o privilégio e a honra de poder representar o meu país e a fisioterapia, de certa forma, dentro da diretoria da Fascia Research Society. E isso é uma honra e uma grande responsabilidade, e especialmente por poder conviver com esse time de pessoas tão brilhantes, e eu quero dedicar essa palestra em especial ao professor Thomas Findlay, que está aqui, com quem eu pude conviver bastante no último ano. E já aproveitar e deixar um convite para que o ano que vem as nossas energias estejam voltadas para Montreal, no Canadá, para o 6º Congresso Internacional da Fascia Research Society. O professor Findlay iniciou a Sociedade Internacional de Fáscia e também, junto com o professor Schleip, criou o primeiro congresso. E nada mais importante do que a gente continuar esse legado e seguir em frente para aprendermos cada vez mais. Porque eu preciso dizer para vocês que agora vocês já estão, né, aqui conectados nesse congresso, mas estudar a fáscia pode causar dependência. Mas é uma dependência positiva, porque cada vez a gente quer estudar mais, e pelo que vocês têm visto durante as brilhantes palestras desse congresso, temos muito ainda para descobrir, muito ainda para estudar. E a ideia desse congresso e também da minha fala é de aproximar a pesquisa da prática e a prática da pesquisa. Essas 2 coisas têm que estar unidas. Uma depende da outra. E, para mim, a pesquisa só faz sentido quando ela faz diferença na prática e especialmente na vida dos pacientes. E eu gosto muito desse vídeo porque ele mostra o quanto o nosso corpo humano é magnífico e maravilhoso, não é mesmo? E a gente não pode pensar que um desempenho físico dessa forma foi feito somente às custas de um tecido no corpo. Eu acho que depois de tudo que a gente já viu até aqui, a gente entende que há uma interdependência do sistema muscular, com o sistema facial, com o sistema nervoso e todas as outras estruturas que contém o nosso corpo. Inclusive, a vontade dessa pessoa de fazer esse movimento. Então,
nós precisamos entender cada vez mais que estamos focando ou colocando o nosso olhar mais especificamente sobre a fáscia, mas que não dá para ignorar nada no nosso corpo. E eu gosto muito dessa definição do professor Jean-Claude Guimberteau, que foi bastante citado aqui, que ele fala que essa rede fibrilar contínua no nosso corpo, ela se estende da superfície da nossa pele até o núcleo das nossas células, como mostrou o professor Pilate. E essa rede global, móvel, adaptável, fractal e irregular é o nosso tecido constituinte. E nós precisamos entender que esse tecido constituinte, que é o nosso tecido facial, ele é um tecido que tem um alcance, uma resistência, uma adaptabilidade incrível. E essa adaptabilidade pode ser usada de uma forma positiva quando nós estamos intervindo no sistema facial. Então, nós já sabemos que fazer a locomoção de 4 apoios gasta muito mais energia do que a posição bípede. E nós, humanos, adotamos essa posição. E a partir do momento em que nós adotamos a posição bípede, aconteceram várias adaptações teciduais para que nós tivéssemos uma grande adaptação, um grande desempenho, um desempenho fisiológico adequado com o menor gasto de energia. Então, nós podemos perceber, por exemplo, que o pé humano adaptou-se em relação ao pé aqui do macaco, porque não precisa mais agarrar, por exemplo, nas árvores. Então, houve uma adaptação no pé e na fáscia plantar. O tendão de Aquiles humano é muito maior do que o do macaco. Também uma adaptação para transmitir a força do solo através desse tendão. E a fáscia lata, uma aquisição em função dessa adaptação, e tudo isso vai culminar com a nossa fáscia tóraco-lombar, que é o assunto que nós vamos focar a partir de agora. E muitas vezes, quando nós aprendemos sobre fáscia, nós ainda aprendemos de uma forma muito segmentada. E aqui nós vemos nessa figura do lado direito que toda a continuidade da fáscia lata, por exemplo, nós estamos vendo aqui, ela vai passar lá pelo trato iliotibial e há uma grande comunicação com a região glútea e depois com a fáscia tóraco-lombar. Então, sem a possibilidade de isolarmos os tecidos no corpo, nem em um nível macroscópico, como esse que nós estamos enxergando, e muito menos no microscópico. E a fáscia tóraco-lombar é um tecido ou uma região fundamental nas questões funcionais para o ser humano. E ela nos permite tanto estabilidade quanto mobilidade, transmissão de tensão. E ela faz com que nós tenhamos um sincronismo muito importante entre as cinturas pélvica e escapular. E é um tecido que tem várias camadas, com constituições diferentes de camadas de tecido conjuntivo, de tecido facial, que se adaptam conforme as funções que nós imprimimos para o nosso corpo. Então, a forma vai responder à função nesse sentido. Então, hoje nós estamos colocando agora, a partir de agora, colocando nosso olhar para a fáscia tóraco-lombar, entendendo que ela não é uma estrutura isolada do resto do corpo. E é uma das estruturas mais estudadas quando nós pensamos em sistema facial e face. E nós temos a proposta de 2 modelos distintos. O modelo de 2 camadas, que é esse modelo que nós estamos vendo aqui, que compõe a camada posterior, então aqui é a parte posterior do corpo, e compõe a camada anterior da fáscia tóraco-lombar. Nós vamos focar a partir de agora no modelo de 3 camadas, que contém uma camada posterior, que está na região posterior do corpo, uma camada média e uma camada anterior. Então,
Aqui nós estamos vendo um corte transversal. Então, todas essas estruturas comunicam-se, inclusive, com as vísceras, com os órgãos abdominais, toda a região interna do corpo, aqui nós estamos vendo ao nível de L4, fazendo um sistema muito importante em questões digestivas, circulatórias, respiratórias e de movimento também. E nessa imagem nós podemos ver que lá na camada posterior e na camada anterior, entre elas nós temos a presença do tecido conjuntivo frouxo, ou a perifácia, como nos citou o Gil Hadley no primeiro dia, justamente para permitir o deslizamento entre essas camadas, porque a face toracolombar é um tecido extremamente importante na locomoção do ser humano. E ela está muito próxima, por exemplo, do rim, como mostrou o Leonardo hoje pela manhã, é a mobilidade renal em relação à face toracolombar, na sua porção anterior, constituída aí pelos músculos psoas maior e o quadrado lombar. Se ficar muito difícil para alguns de nós visualizarmos essa estrutura com tantas camadas, com tantas direções, eu fiz aqui uma analogia, né? Então, aqui nós temos o modelo proposto pelo Andrew Vleeman, né, que mostra essa camada posterior mais superficial da face toracolombar, e segundo Frank Willard, essa camada é a que liga o grande dorsal, por exemplo, aqui do lado direito do corpo, passando pela face toracolombar, com o glúteo máximo do lado oposto. E é justamente a descrição que nós vemos na linha funcional posterior, descrita pelo Thomas Myers. Essa camada superficial, ela é extremamente importante, porque quantas vezes nós nos deparamos com pacientes que têm queixas na região do ombro, mas a causa está pela falta de transmissão de força em relação ao glúteo máximo, passando pela própria face toracolombar, e vice-versa. Quantas disfunções do quadril podem estar relacionadas com alterações ou na face toracolombar ou mesmo no ombro contralateral? E é importante nós lembrarmos que essa camada, ela é muito funcional durante a marcha, por exemplo. Então, indivíduos que têm queixas durante a marcha ou alterações de dissociação das cinturas, nós devemos estar atentos a essa camada posterior mais superficial. E quando nós olhamos para a camada mais profunda, nós podemos fazer uma correlação do modelo proposto pelo Andrew Vleeman também com o modelo proposto por Myers. E aqui nós temos que entender que essa face toracolombar, ela faz uma comunicação muito importante com o membro inferior, aqui no caso, através do ligamento sacrotuberoso, e também com a região e o equilíbrio da cabeça e da região cervical, porque essa fáscia, ela vai até a linha nucal. Então, ela tem funções muito, muito específicas e importantes no nosso corpo. Então, a distribuição da tensão do membro inferior, passando pela região pélvica, que é essa região que tem forças em várias direções, chegando até a região ali da cervical. Então, eu falei dessa conectividade, e nós temos estudos de onde nós tiramos, né, essa conectividade. Na verdade, quando a gente pensa em biotensegridade, a gente pensa que toda a estrutura, todo o corpo está conectado como uma estrutura só. Mas nós temos esses caminhos, essas conectividades preferenciais, e que justamente foram descobertas inicialmente pela dissecção anatômica. Então, tem alguns estudos em cadáveres mostrando que, sim, existem conexões dessa camada mais superficial da toracolombar, da face toracolombar,
com os músculos grande dorsal e glúteo máximo do lado oposto ou contralateral. Então, tem vários estudos mostrando isso. E esses estudos sugerem que há a ocorrência de transmissão de força miofacial extramuscular, ou seja, através da fáscia, entre essas estruturas. Então, aqui mais um exemplo, né, dessa força e dessa conexão chegando não somente lá na região da coluna lombar, mas também na articulação sacroiliaca. Também estudo em cadáveres. Mas o importante para nós também é vermos como isso funciona no ser vivo, porque nós sabemos que a organização facial, toda a pré-tensão que esse sistema tem, a pré-tensão que os líquidos corporais nos dão, não necessariamente funcionam da mesma forma no in vivo e no cadáver, não é? Então, o que nós temos de evidência dos estudos in vivo? Esse estudo da Carvalhais, que é do grupo do professor Sérgio Fonseca, é um estudo que, para mim, é um divisor de águas, porque a gente entende que realmente há uma transmissão de uma tensão de uma área em relação à outra. Então, eles verificaram através de eletromiografia, o uso de dinamômetro, como vocês estão vendo aqui, e eles verificaram a rigidez passiva do quadril do indivíduo e pediram para que o sujeito da pesquisa fizesse um movimento com o membro superior oposto, ou seja, levando o grande dorsal para uma posição de estiramento, e um movimento de força, uma isometria, para ver o que essa tensão ou esse movimento no grande dorsal de um lado causaria no quadril do lado oposto. E eles verificaram que sim, há uma transmissão de tensão entre essas duas estruturas, uma transmissão de tensão miofacial, e que se a gente trabalhar o grande dorsal, a gente vai influenciar na rigidez e na mobilidade do quadril dos nossos pacientes, bem provavelmente. E tem outros estudos que mostram, por exemplo, que quando a gente faz um movimento de extensão do quadril na posição prona, há um aumento dos disparos do glúteo máximo do mesmo lado e do grande dorsal do lado oposto. Isso é um estudo com mulheres que tinham lombalgia crônica. Então, mostrando mais uma vez a conectividade entre essas áreas, né, através da fáscia tóraco-lombar. E depois da palestra da Caterina, e de outras que nós assistimos, eu achei muito importante trazer essa frase do Andrew Taylor Still, uma frase de 1902, em que ele dizia: sem dúvida, existem nervos na fáscia. Que sabedoria, não é? Ele não tinha como medir isso, mas existia uma intuição ou uma sabedoria, um raciocínio de que, de alguma forma, existia uma comunicação através do tecido nervoso no tecido facial. E ele dizia que deveríamos tratar os tecidos faciais como se fossem filiais do cérebro. E o professor Mense, tanto tempo depois, nos traz esse estudo maravilhoso, em 2019, que mostra, sim, existem nervos na fáscia. E essas inervações, como vocês podem ver aqui na figura B, uma terminação nervosa, tá? Que está acompanhada aqui da adventícia, né, de uma pequena artéria. E nessa outra figura aqui, a gente pode também ver uma outra terminação nervosa livre. E esse estudo feito com humanos, e aqui mostra a área, a região em que foram feitas essas análises. Então, sim, existe inervação na fáscia. E outros autores, como Tesars e Berry, nos trazem que a fáscia ela é muito inervada com nociceptores peptidinérgicos,
Ou seja, são substâncias que são decisivas em processos de sensibilização central. E normalmente os processos de sensibilização central estão relacionados à dor crônica. E o Andreas Schilder, brilhantemente, nos traz como é o padrão da dor quando ela é oriunda da estimulação da estimulação ou da irritação desses receptores na fáscia. Então, esse estudo dele, ele fez 3 diferenciações, a colocação de uma substância salina no subcutâneo, que é esse primeiro aqui, depois na fáscia, na região toracolombar, e depois no músculo. E o que eles verificaram nesse estudo? Que o padrão de dor, ou seja, a área de dor, quando ela é originária do tecido facial, ela é maior. A gente pode ver aqui, ó, é uma área mais difusa de dor, tá? E eles, além da área, eles avaliaram também os descritores, vamos dizer, os afetivos em relação à dor. E quando os indivíduos que receberam a injeção salina na região da fáscia toracolombar, quando perguntado a eles como eles descreveriam a dor de origem facial, eles verificavam ou diziam que era uma dor em queimação ou algo latejante. Então, uma dor mais parecida com uma irritação neural do que uma dor muscular. E muitas vezes os pacientes chegam para nós e dizem, estou com uma dor muscular. Isso é muito comum, mas na verdade não é bem assim. Ou então, nós mesmos atribuímos as suas queixas dolorosas de como crises ciáticas ou como origem discogênica, e também, na verdade, nós já sabemos que não é bem assim. Cada caso precisa ser avaliado. E nós sabemos também que, além de toda a distribuição de força que nós temos na fáscia toracolombar, além da inervação, nós também temos uma quantidade bastante grande de miofibroblastos presentes na fáscia toracolombar. Esse estudo é um estudo do professor Robert Leip, que mostrou a presença desses miofibroblastos, e nós sabemos que a atividade, uma das formas de controle ou de estimulação da atividade dos miofibroblastos é através das alterações do sistema nervoso autônomo, especialmente a estimulação do sistema nervoso simpático. Então, isso pode nos levar a relacionar estresse, níveis de estresse, ativação de cortisol e simpaticotonia com dor lombar e dor lombar crônica, tá? O fibroblasto, ele sofre uma alteração, né? E um dos fatores que estimulam essa alteração é a liberação do fator de crescimento, TGF-beta1, que faz com que ele se transforme no miofibroblasto, que é a célula que faz a adesão ou aumenta a tensão entre as camadas de tecido. E outros autores, como o Heisel, eles trazem que, por exemplo, quando se induz uma inflamação crônica na fáscia toracolombar, há um aumento da densidade das fibras nociceptivas, né? No caso aqui, de 4% para 15%. E nós sabemos que na região toracolombar, nós temos muitas terminações nervosas livres que são polimodais, que podem, de acordo com o estímulo, captar estímulos nociceptivos, né, e contribuir para, talvez, quadros dolorosos. Isso é uma das hipóteses que nós temos. E essas terminações nervosas livres, elas captam vários estímulos e são extremamente importantes nesses casos, né, em que a gente tem aí a ocorrência de dores. E eu tive a oportunidade de estar em 2019 no Congresso Mundial de Dor Lombar, que foi na Antuérpia, e se discutiu muito por que as pesquisas seguem evoluindo e estudamos dor lombar há tanto tempo e não há uma diminuição
na prevalência e na ocorrência das dores lombares. Elas continuam aparecendo, as pessoas continuam se queixando, as dores continuam evoluindo de agudas para crônicas, trazendo grandes impactos sociais e, inclusive, econômicos. A dor lombar ainda é uma das maiores causas de absenteísmo, de falta ao trabalho. Então, será que nós estamos fazendo algo errado? Será que nós estamos focando só em um aspecto? Será que realmente não falta incluir a fáscia nessa visão um pouco mais ampla em relação à dor lombar? E eu quero falar muito para vocês agora da prática. Então, eu falei da pesquisa, que é o tema da palestra, e agora eu vou falar da prática. E eu tenho que perguntar para vocês, principalmente aqueles que trabalham com terapia manual, se vocês perderam aquele sentimento de amor pela terapia manual. Eu posso dizer que eu não perdi, nem pretendo perder depois de 20 anos já atendendo pacientes. E uma das coisas que eu digo para os meus pacientes é a seguinte: vamos fazer a terapia manual, que pode ajudar a melhorar os seus sintomas e permitir que você se mova melhor. Vamos interagir com o seu sistema nervoso. E esse interagir com o sistema nervoso não é uma interação só tecidual, né? A gente já viu que tem inervação na fáscia, por exemplo, que é o nosso foco, mas é uma interação em vários aspectos, desde o momento em que esse paciente marca um atendimento com a gente. Então, assim, a gente tem que entender que essa interação, ela começa muito antes do dia do tratamento. E eu não desisto da terapia manual, eu sigo tocando nos meus pacientes, como os palestrantes já mostraram, né? Procurando, o Lung falou muito isso, procurando as áreas em que tem mais densificação, perguntando para o paciente como ele está sentindo. Então, é uma busca que faz parte da minha identidade como fisioterapeuta e que eu não pretendo deixar de forma alguma. Mas como eu sei que eu estou diante de um problema, de uma questão que é multifatorial, como a dor lombar, e eu posso dizer para vocês que a maioria dos pacientes que eu atendo, mesmo os que não têm queixas lombares, nós nos deparamos com multifatores que levaram essa pessoa a ter o problema que ela tem hoje. Eu costumo traçar a minha intervenção baseada nesses passos, de acordo com as necessidades. Então, a primeira coisa que eu faço é intervir nas cicatrizes ou nas tatuagens, se necessário. Então, se ao avaliar eu percebi que elas são um campo de interferência para biotensegridade, para o ajuste, né, da biotensegridade desse indivíduo, ou mesmo um campo de interferência de input, uma aferência desorganizada, vamos dizer assim. Normalmente é necessário interferir em questões respiratórias, como o diafragma. Se necessário, o trabalho nos 5 diafragmas e no nervo vago, principalmente para os pacientes que estão com dor crônica, que estão com fatores de estresse muito altos. Então, eu preciso ampliar essa visão em relação a isso. Depois eu começo um trabalho mais na fáscia superficial, que é essa fáscia que para o paciente crônico é extremamente importante por toda a sua ação de drenagem e o seu trabalho com os fluidos do corpo, e também pelas questões das fibras C. Depois eu faço um trabalho de fáscia profunda, que eu procuro sempre associar com o movimento ativo do paciente e combinar 1 ou 2 exercícios ou tarefas para casa. Eu acho que é mais ou menos assim, eu resumi para vocês como eu atendo hoje em dia. E aí vocês podem perguntar, Fábio, sempre foi assim? Não. E às vezes eu penso lá no ano 2000, 2001, quando eu me formei, eu tinha uma outra visão do atendimento, eu tinha uma visão muito mais mecânica, muito mais local,
trabalhava a fáscia sem saber muito bem o que era a fáscia e o que eu estava fazendo. E, na verdade, eu tenho certeza que depois desse congresso, vocês também não serão os mesmos ao atender os pacientes de vocês. E cada vez que vocês lerem um artigo, que vocês estudarem, vocês... E, para mim, isso que é o bonito do processo da vida, né? É essa transformação constante que a gente passa. Então, aqui o exemplo, nessa paciente, essa cicatriz no antebraço limitava a amplitude da cervical dela. Então, eu testava a amplitude da cervical e quando eu tocava nessa cicatriz e dava esse input aferente, né, melhorava a amplitude da cervical. Então, isso é uma forma que eu faço para avaliar se eu preciso intervir ou não nessa tatuagem. Eu acho que eu falei cicatriz, né? Mas ela também tinha cicatrizes. Então, eu também faço esse mesmo processo antes de interferir em qualquer coisa, né? Antes de fazer outras intervenções. E a gente tem que entender o seguinte, que a terapia manual ela é extremamente efetiva quando a gente está lidando com pacientes que têm dor. 99% dos pacientes que eu atendo têm dor. Eles não me procuram se eles não têm dor. Muito difícil, né? E esse estudo traz algo que eu acho fundamental. A gente entender que pacientes que têm dor, eles têm grandes expectativas, eles têm expectativas muito positivas de que a terapia manual vai ajudá-los a melhorar. E isso é bom, isso não é ruim. O que a gente daqui a pouco tem que fazer o paciente entender, ou ajudá-lo a entender, é que talvez só isso não seja o suficiente, porque a gente está diante de um processo multifatorial, tá? Mas eu também não posso dizer que não vai ser, né? E aí, pensando na terapia manual e na dor e na modulação dos processos inflamatórios, eu trouxe como exemplo para vocês esse estudo lindo que foi feito pelo grupo lá do professor Gilmar, professor Daniel Martins também, professor Schleip, a minha querida amiga Larissa Senhorim e a Maria Elisa. E o que eles fizeram aqui? Eles inflamaram a face toracolombar dos ratinhos, eram 4 grupos experimentais, e em um grupo eles usaram o tratamento, né, o que eles chamaram aqui de manipulação do sistema facial, nessas direções que estão aqui na figura, tá? E esse tratamento tinha duração aí de 3 minutos, que seria esse aqui, tá? De manutenção do estímulo, tá? 3 minutos, 10 minutos aqui, no caso, né? E depois 7 minutos. O que eles viram? Que as respostas melhores para a modulação das interleucinas, em especial nesse estudo, houve uma modulação da interleucina 4 e do fator TGF-beta 1. As melhores respostas aconteceram nos grupos que tiveram um tempo de manutenção do estímulo maior. Então, em alguns casos, a gente entender que técnicas mais sustentadas, com um tempo maior, podem ser mais efetivas do que algo muito mais rápido, tá? Isso, claro, como eu estou dizendo, é um estudo ainda, né, que ainda vai ser, essas ideias vão ser amadurecidas, mas vale a pena a gente já ir pensando nisso. E eu acredito muito nisso, que o uso das técnicas manuais, ele depende de uma interação complexa, né? Como o Cerritelli falou hoje de manhã. E aí, isso depende das entradas que a gente vai conseguir, né? Dos inputs que a gente vai dar para esse paciente. E nessa interação complexa, tem o lado do paciente, o nosso lado e o ambiente, ou a situação em que ele está. Não tem como separar o contexto do que vai ser feito num ambiente terapêutico. Então, esses inputs, quando a gente consegue de uma forma positiva, eles tendem a aumentar
a funcionalidade do paciente, as respostas são mais rápidas. Tá? E eu falei que a gente, com a terapia manual, a gente conversa, a gente interage com o sistema nervoso do paciente. Mas não só isso, porque a gente, né, pode se perguntar, mas e os efeitos mecânicos? Um dos efeitos que eu acho mais importantes, e ele é trazido também pelo professor Schleip, é o efeito esponja da fáscia, né? Então, a hidratação da matriz extracelular, através tanto dos estímulos tixotrópicos, como a Caterina mostrou, né, o exemplo do ketchup, quanto os estímulos mais ali de pressão e descompressão, né? Então, é como se essa matriz fosse uma esponja que a gente pressionasse e relaxasse para que todo esse meio fosse renovado em termos de substâncias aquosas, o que é extremamente importante para que o próprio fibroblasto, por exemplo, consiga se locomover e chegar no local que é necessário. E aí, em termos de estímulos mecânicos, o que eu uso muito, né, são esses estímulos aqui, compressivos, onde a gente aproxima as estruturas, onde a gente mantém um tempo e depois relaxa, dando esse efeito esponja para essa matriz extracelular, e também o efeito do shearing, né? Esse shearing que é um movimento de cisalhamento. Então, na verdade, a gente faz uma compressão, um deslizamento e uma leve, né, rotação depois com o movimento, tá? Para que a gente tenha um aumento da lubrificação entre as estruturas e uma melhora de deslizamento. E é importante a gente entender que nosso objetivo é transmitir a tensão através das manobras, não é rasgar o tecido, não é estirar o tecido, até porque a fáscia é um tecido que a gente não consegue alongar efetivamente. E pensando na fáscia toracolumbar, eu trouxe algumas sugestões de posições que vocês podem usar, então, a terapia manual junto com essas posições, por exemplo, com essa posição aqui, que essa posição de prece, ela estimula bastante a camada mais superficial posterior, e a posição de cócoras também, é uma outra posição que a gente pode estimular ou passar como uma tarefa de casa para o paciente, para que ele busque essa posição, se possível. Em relação à camada profunda posterior, aquela que chega até a região da nuca, uma outra posição, como uma sugestão, que pode ser usada também para exercício, né? E aqui, essa posição sentada daí com os pés bem ancorados no chão, fazendo a estimulação de terapia manual, tá? Eu trouxe aqui uma outra sugestão para a região lateral da fáscia toracolumbar, para a RAF lateral, e aqui pegando também a porção anterior, e aí a gente pode fazer tanto de forma dinâmica, quanto com a mão junto durante o movimento, né? Aqui uma outra sugestão, então, fazendo lá o trabalho da fáscia toracolumbar, incluindo um trabalho também da região anterior. E aqui eu trouxe um exemplo de uma paciente que a gente atendeu num curso, mostrando, né? Então, eu coloco a minha mão no tecido facial e o paciente vai fazendo um movimento na direção do estiramento. Então, a gente está unindo as forças, né? Então, além do estímulo manual, tem o estímulo para o movimento simultaneamente. O motivo, independência do paciente, né? Se a gente quiser pensar, eu não quero deixar esse paciente muito dependente, entre aspas, da terapia manual, mas eu nem encaro assim, eu vejo mais como um estímulo para que o cérebro entenda esse movimento. No caso da região lombar, a gente consiga diminuir aquelas áreas nebulosas no sistema nervoso central que acontecem quando o paciente tem dor crônica. Eu acho bem importante isso. Então, a gente tem que entender
que o que nós fazemos, os inputs, a nossa conversa com o sistema nervoso mecânico do paciente é uma janela de opções. É como se a gente abrisse uma janela para uma nova situação. E essa nova situação, ela pode ser engajar o paciente numa prática de exercício, por exemplo, ou estimular esse paciente a se movimentar mais. E a gente precisa entender que movimento ou engajamento em relação ao exercício é muito mais do que só a biomecânica. Mover-se é uma experiência. E eu sempre digo para os pacientes, vocês precisam escolher, tu precisa escolher uma atividade física que te dê prazer. É o primeiro pré-requisito. Tem que ser algo que seja uma experiência positiva para ti. Do contrário, os resultados não vão ser bons. E a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Naquilo, tanto no que a gente vai dar manualmente para o paciente, quanto para os exercícios. Como a gente viu, e o David falou sobre a lei de Davis, né, em relação ao estímulo do tecido conjuntivo, a gente, tanto manualmente quanto com exercício, a gente está dando um estímulo mecânico para esse paciente. A gente pode dar um estímulo excessivo ou um estímulo insuficiente. Se a gente mantiver o status quo, nada vai mudar. Então, eu acho que o grande pulo do gato é a gente saber o que é de mais e o que é de menos. E muitas vezes a gente só descobre isso na prática, só fazendo, né? Então, o que eu sempre sugiro é que vocês reavaliem os pacientes antes do paciente ir embora do atendimento. Então, ele chegou aqui com dor lombar, com menos deslizamento, como mostra o estudo, né, da professora Helene Langevin, e ele está saindo assim, esse feedback. E a gente precisa monitorar esse paciente para saber se a nossa dose foi terapêutica ou não, né? Se cumpriu o papel. E a impressão que eu tenho é que a gente está sempre procurando a arca perdida, né? A gente está sempre procurando a resposta, né? Na verdade, muito complexos, né? Então, a gente conversar com esse paciente e tentar entender, né? Quem é esse gato travestido de peixe que está ali esperando ou está atrapalhando a situação, né? Está atrapalhando a vida desse peixe aqui, ok? Então, não se decepcionem se muitas vezes, mas eu fiz todas as técnicas maravilhosas, eu usei todo o raciocínio, mas as coisas não deram certo. Né? Não vale a pena se decepcionar por isso. E eu quero lembrar para vocês que é muito importante e é muito forte que a gente tenha em mente que a aliança terapêutica é fundamental. E quando a gente fala em aliança terapêutica, isso envolve habilidades pessoais nossas, né, que vão entrar no desenvolvimento dessa relação com o paciente e que vão trazer resultados positivos. Então, monitore o paciente, hoje com o WhatsApp, mande o WhatsApp, pergunte como ele ficou depois do atendimento, pergunte como está indo a questão da tarefa ou do exercício, das combinações que vocês fizeram. E eu sei que vocês conseguem fazer isso e traçar uma aliança terapêutica forte com seus pacientes. Porque, afinal de contas, né, o mais importante é que se o paciente quer isso, ele quer se sentir mais forte, ele quer se enxergar melhor, eu sei que a gente pode ajudá-lo a chegar nesses resultados. Então, por que não? Por que não, através da aliança terapêutica, fazer isso?
Mas não é só ficar, vamos, tu consegue. Para cada pessoa, a gente vai entender qual é a estratégia que vai ajudá-la a chegar nos resultados que ela quer, não os que a gente quer também. Eu quero agradecer para vocês pela oportunidade, por estarem aqui conosco, por nos ajudarem a construir esse sonho que é criar esse centro de pesquisa em fáscia no Brasil, e nós já estamos tendo muito apoio de vocês e de pesquisadores e de pessoas que querem realmente nos ajudar a concretizarmos esse sonho. Então, aqui estão os meus contatos e eu aguardo aí as perguntas, e eu sei que eu terminei antes do tempo. Isso aí, Fabi, sensacional. Foi realmente... Não é fácil, hein? Não é fácil. E eu te confesso uma coisa, e aí vou ser sincero e ao vivo para todo mundo. Foi brilhante. Eu tentei aqui, em alguns momentos, separar momentos para até te fazer uma pergunta da sua palestra, mas foram tantos momentos espetaculares, e como você levou do início ao fim. Eu, particularmente, acho que esse mundo que todos nós estamos conectados aí agora é um mundo muito visual, né, gente? Então, a imagem trabalha muito o imaginário. Então, além de um conteúdo brilhante, a forma como você conduziu sua palestra, imagens espetaculares, né? Relações com o imaginário, trazendo, né, parte de anatomia, de pesquisa, enfim. Aproveitando que você acabou um pouquinho, né? Sobrou um pouquinho de tempo, gostaria de colocar o que o meu coração queria te dizer aí agora. Brilhante, espetacular. Né? Sempre gostei de várias palestras suas, mas para mim essa foi muito especial. Parabéns. Eu que agradeço. E aí vai uma pergunta, Fabi, pegando o gancho das possíveis alterações, limitações causadas pelas cicatrizes e ou tatuagens. Os pacientes que sentem dores e que possuem próteses, como as de silicone nos seios, por exemplo. Essas dores podem estar associadas a esse tipo de intervenção que você falou? Sim, sim. Eu atendo muitos pacientes em pós-operatório mais tardio de cirurgia plástica, então abdominoplastia, prótese de mama, então é uma cicatriz, né? E muitas vezes mexem muito no tecido facial e que trazem repercussões, sim. A gente vê queixas em relação à dor lombar, principalmente, né? Pode ser em qualquer lugar do corpo, se a gente está pensando num sistema de biotensegridade, mas o mais comum é dor lombar, disfunções cervical e ATM, né? Então, eu faço esse mesmo raciocínio que eu trouxe aí para vocês, tá? E, assim, às vezes é uma cicatriz bem antiga, não necessariamente uma cicatriz recente. Acho que a mais antiga que eu tratei tinha 15 anos, então fazia 15 anos que a pessoa tinha feito a abdominoplastia, e essa cicatriz, ela estava interferindo sensorialmente para essa pessoa. Ótimo, Fabi. Falando isso, gostei muito da questão da tatuagem que você colocou aí também. Achei bem legal o caso da dor cervical, né? Foi muito interessante a gente pensar que toda a inervação do membro superior vai para a cervical, né? E que aquela informação da derme poderia sensibilizar o centro medular. Fantástico aí. E cicatriz também é uma coisa que eu dou muita atenção. Sempre testa, né? E eu gostei muito da sua proposta que você colocou, que você tocava na cicatriz e pedia para a pessoa refazer o movimento, né? Então, acho bem interessante, porque a pessoa começa a ver que aquilo tem um significado. Então, não é só, gente, o tipo de toque, mas também essa relação que é criada, né, no processo terapêutico. E que você colocou isso espetacularmente também no decorrer da palestra. Então, pois é, acho que nós não temos mais... Já passou do horário? Olha só, eu posso responder tudo ali?
posso responder, daí eu vi que tem as perguntas, e já quero Pode. agradecer todo o carinho que eu estou recebendo ali no chat, e dizer que quem vem depois de mim agora é uma grande amiga, que eu tive o prazer de hospedar na minha casa, ela já entende um pouquinho de português, né, Sátia? E eu tive o prazer de tê-la na minha casa o ano passado, e aprendi muito com ela,